chegamos a uma etapa da vida onde a compreensão sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas que nos cercam, acaba colocando em xeque a nossa estada aqui na Terra. A nossa estada aqui, enquanto humanos, nesse processo de caminhar, nesse processo onde buscamos o prazer, onde buscamos encontrar o sustento para nós, para a nossa família, e tudo isso acaba sendo desafiado, muitas vezes em ambientes de trabalho, muitas vezes em ambiente familiar, muitas vezes em ambientes de amigos, onde a gente se socializa, as coisas acabam ficando um pouco pesadas, um pouco desafiadoras, né? Nós começamos a observar que o trabalho não é aquilo que a gente imaginou, que a gente sonhou lá atrás. Começamos a pensar que nossa família não é aquela família, tal qual a família do vizinho. Nós começamos a reparar nossa vida financeira e vemos que estamos não conseguindo arcar com as despesas, não estamos conseguindo arcar, né, com a nossa sobrevivência, e a partir daí todas essas coisas vão se juntando, porque não é uma coisa só. É um acúmulo de coisas que vão acontecendo, a gente não percebe esse acúmulo de coisas na nossa vida e às vezes apenas um detalhe acaba disparando. É um estopim para que a bomba exploda. E às vezes a gente está tão desconecto, né? A gente está em uma desconexão com o nosso eu profundo, que tudo que vem lá fora acaba afetando nosso mundo interior. E a gente precisa parar um pouco para perceber que tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, serve de aprendizado para que a gente possa perceber o que tem dentro da gente. Observem que não adianta nós mudarmos. Certa feita, um colega, estávamos conversando, discutindo sobre determinado assunto, tal qual esse que estamos discutindo, e ele disse: eu vou me mudar para um outro estado. E aí começar uma nova vida, talvez assim eu consiga reiniciar. Só que não é tão fácil, né? Às vezes no computador as coisas acabam não dando certo, parando, bugando ali alguma coisa, a gente reinicia o computador, as coisas voltam ao normal. Não serve para a nossa vida essa atividade, essa ação, realmente não serve, porque o mundo interior, o qual está desconecto conosco mesmo, o qual está fazendo com que as coisas fiquem pesadas, está dentro da gente. Isso é que a gente precisa perceber, tal qual a frase da música de Nightbird, It's Okay, quando ela diz que mudei meu nome pensando que mudaria a minha mente, pensando que mudaria meus pensamentos. Então, às vezes a gente acha que mudar de cidade, mudar de estado, mudar de nome, mudar alguma coisa vai fazer com que as coisas lá fora se tornem diferentes. E na realidade, quando a gente espera que esse mundo exterior seja diferente, que ele nos dê respostas diferentes, a gente acaba confundindo as coisas, porque a percepção do mundo lá fora vem de dentro da gente. Então tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, tudo que vem ao nosso encontro, atividades, ações, pessoas, coisas, tudo que vem de encontro, né, para conosco, nos serve de aprendizado. Tudo isso são ferramentas as quais estão sendo colocadas à nossa frente para que a gente possa perceber o que sai do nosso interior. Seja qual for, uma discussão no trabalho, né, uma desavença no lar, né, com amigos, alguma coisa, notem que não importa o que vem de fora, mas o que importa é o que sai de dentro da gente. E é isso que no ambiente terapêutico o psicólogo vai trabalhar. Vai trabalhar não o que vem de fora, mas sim o que vem de dentro. O
que vem de fora até pode servir de reflexão, para que a gente possa pegar quais são os pontos, né, lá fora que acaba desencadeando algo interior. Então, muitas vezes, quando alguém diz que a gente não é competente, quando alguém diz que a gente é muito competente, quando a gente estamos com recursos escassos financeiramente, ou quando a gente estamos com abundância de recursos, como nós nos comportamos, né? Quando nós recebemos o salário, como nós nos comportamos próximo, né, de alguns dias, algumas semanas depois que o salário vai embora, como nós nos comportamos. Então, tudo isso que rumina dentro da gente é um aspecto comportamental, é uma expressão comportamental de uma emoção que está dentro da gente. Então, nós precisamos perceber de onde vem essa inquietação, de onde vem essa ruminação interior, de onde vem, né, todas essas situações que acabam nos deixando um pouco perdidos. E é isso também que tem uma frase nessa música de Nightbirde, né? O nome da música é It's Okay, quando ela diz que se você está perdido, nós todos estamos um pouco perdidos também. E está tudo bem. Então, muitas vezes a gente acredita que nós não estando bem, as coisas acabam não indo, são desafios, as coisas acabam não correndo do jeito que a gente gostaria. Agora, esse não estar bem, esse não correr do jeito que a gente gostaria, muitas vezes é porque a gente está se comparando. E essa comparação, ela acaba sendo desafiadora, essa comparação acaba sendo injusta para com a gente, porque a gente sai dessa conexão conosco mesmos e vamos de encontro, né, nos comparar com outras pessoas que acabam tendo uma vida mais ou menos, tendo uma vida boa, ou uma vida que a gente acredita que seja uma vida exemplar. Muitas vezes nós vemos alguém que está em determinada função, em determinada profissão, e nós só enxergamos essa capa, nós não olhamos porque não investigamos a trajetória dessa pessoa para chegar lá, não investigamos as dificuldades que ela passou para chegar lá, ou às vezes esse nível o qual ele se encontra é apenas uma capa, também é superficial. Então a vida nos convida para que a gente possa fazer esse mergulho interior. Esse mergulho interior é apenas para a gente encontrar as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, as nossas fraquezas, né, esses pontos, né, os quais a gente precisa olhar. E muitas vezes nós acreditamos que só temos pontos fracos. Às vezes nós acreditamos que só temos coisas negativas, né? Nós temos uma tendência de lembrar só das coisas negativas que acabaram acontecendo, mas nos esquecemos dos pontos positivos, nos esquecemos da força que nós exercemos diante de alguma dificuldade o qual a gente passou. Muitas vezes nós lembramos das coisas difíceis que a gente passou, mas pouco lembramos da força que a gente conseguiu obter ou exercer ou colocar para fora, né, para superar determinados desafios da vida. Né? Nós temos essa tendência de enxergar só o fato em si, mas e a força? Né? Essa tendência que nós temos de buscar esses fatos negativos acaba impactando negativamente na nossa frente. Comece a lembrar dos pontos desafiadores que você já passou nessa vida, mas lembre também da força, né, que você exerceu à época para ultrapassar tudo isso. Todos nós temos, ninguém chega a uma idade adulta, a uma idade jovem, sem ter passado por alguns desafios, sem ter passado por dificuldades, sem ter passado por algumas nuances da vida desafiadoras, os quais fizeram com que a gente se tornasse mais forte, ou exercesse, né, aquela força que a gente nem imaginava que tinha. Quantas vezes não escutamos de pessoas
que passaram por momentos desafiadores. A frase que diz: puxa, eu não sei onde fui buscar, né, a força para ultrapassar determinados desafios. Numa separação, muitas vezes, um divórcio, as pessoas passam por momentos desafiadores. E depois de um tempo diz: puxa, eu não sei como eu consegui passar por aquilo. Apesar das coisas negativas que aconteceram comigo, mas eu consegui chegar até aqui. Quantas vezes as pessoas foram demitidas de determinado emprego numa época bem difícil, uma época que a pessoa nem esperava, onde ela tinha diversos compromissos para exercer e acabou ela sendo demitida. E de repente ela conseguiu uma recolocação e de repente ela conseguiu exercer, né, alguma função posterior em determinadas empresas, determinados serviços, e aí ela chega a essa conclusão: puxa, foi um momento muito desafiador, foi um momento realmente difícil da minha vida, que me testou, e eu não sei onde fui buscar forças para superar tudo isso. E essas situações da vida, elas acabam nos dando, né, momentos propícios para que a gente possa pensar. São nos momentos de vulnerabilidade, são nesses momentos de vulnerabilidade que a gente começa a pensar internamente, começa a remoer, começa a ruminar interiormente algumas questões. A gente começa a refletir melhor sobre a vida. Já perceberam quando a gente escuta, quando a gente assiste alguma cena, algum episódio, algo, né, que acaba trazendo a gente à reflexão? Quando alguém está passando por um momento desafiador de uma doença, quando a gente está passando por um momento desafiador de algumas perdas, e a gente se comove, e a gente realmente fica ali: puxa, essa pessoa está passando por determinadas situações. Então a gente já começa a olhar para dentro de nós e começar a ter uma compaixão por aquela pessoa, por aquela família, ou por aquela cena que está passando, porque a gente começa a se transportar para aquela cena. A gente começa a olhar: puxa, olha a situação dessas pessoas. Então a gente se comove muitas vezes com alguns momentos desafiadores, alguns momentos difíceis que as outras pessoas estão passando, mas a gente pouco se comove, pouco se emociona com os momentos felizes que outras pessoas estão passando. Muitas vezes, quando nós observamos nas redes sociais ou alguma outra notícia que fulano ou ciclano está bem, que está viajando, que comprou isso, que comprou aquilo, a gente acaba passando rápido por aquela notícia, ou acaba não dando a atenção para aquela notícia, porque aquilo muitas vezes não reflete o nosso mundo interior. E nós precisamos começar a olhar isso, nós precisamos começar a olhar para dentro da gente, porque eu fiquei assim diante de determinada notícia, diante de determinada cena, e isso é o que importa para você. Isso é o que importa para o psicoterapeuta, isso é o que importa, o que sai de dentro de você. Então, tudo isso, todas essas emoções que acabam emergindo, é importante para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa pensar em qual caminho nós estamos seguindo, em qual caminho nós estamos indo. Então não importa a situação a qual você se encontra, não importa no sentido de seja qual for a situação a qual você se encontra, seja ela qual for, observa o que está dentro de você, observa o que rumina dentro de você. Geralmente a resposta está aí dentro. Geralmente a resposta para essas frases, para essas fases da vida, para esses momentos desafiadores, para esses momentos críticos da vida, está dentro de você. Basta você olhar. Uma vez que nós fechamos os nossos olhos e começamos a perceber a vida abundante que existe dentro de cada um de nós. Existe uma vida abundante e ninguém chega, como eu falei até aqui, sem essas experiências. E as experiências são várias as experiências que acabam nos trazendo aspectos para fazer com que a força interior exerça seu papel. Nós temos uma força interior, você tem uma força interior. Você tem alguns pontos fortes
Você tem alguns desafios para enfrentar, porém, interiormente você tem a força para enfrentar determinados desafios. O problema é que nossa mente está muito mais rápida do que o nosso momento atual de concentrar-se. Muitas vezes a gente não consegue se concentrar porque a mente ela rumina muitas coisas. Ela acaba trazendo muitos pensamentos e a mente está a 200 por hora e nós estamos às vezes em momentos desafiadores, nós colocamos o pé no freio e ficamos a 10 por hora. Então é isso que acaba trazendo uma inquietação interior, porque nossa mente está ruminando diversos pensamentos e a gente não está conseguindo acompanhá-los. E esse não acompanhar os nossos pensamentos, a gente não está conseguindo coordenar a nossa vida. Não conseguindo coordenar os nossos pensamentos, consequentemente, os desafios da vida acaba ficando mais difícil. Mas não tenha dúvida de que você já tem a habilidade necessária para enfrentar determinadas situações. Você tem a força necessária. Falta apenas você enxergar, parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro de você.